O vento gelado de dezembro cortava como lâminas invisíveis através das pedras milenares de Emérita Augusta, carregando consigo o aroma acre de incenso queimado e o eco distante de orações sussurradas. No centro da praça pública, onde outrora ecoavam os risos infantis e os cantos de celebração, agora se erguia um silêncio pesado como chumbo derretido. Uma pequena figura se destacava contra o mármore frio do tribunal romano, seus pés descalços mal tocando o chão gelado, enquanto seus olhos, ainda brilhando com a pureza de quem conhecera apenas 12 primaveras, fitavam desafiadoramente as estátuas douradas dos deuses pagãos que a cercavam como sentinelas mudas de um império que se estendia por continentes inteiros. O ar espesso carregava o peso de decisões irrevogáveis, e cada respiração da menina parecia ecoar nos corredores da eternidade, enquanto suas mãos pequenas tremiam não de medo, mas de uma fé que ardia em seu peito como brasas vivas. Seu corpo franzino, coberto apenas por uma túnica simples, que o vento invernal agitava como bandeira de rendição que jamais seria hasteada, contrastava brutalmente com a imponência dos soldados romanos que a rodeavam, suas armaduras reluzindo, sob a luz pálida do sol hibernal, que parecia hesitar em iluminar aquela cena de confronto entre o divino e o temporal. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Como chegamos a este momento em que uma criança de apenas 12 anos se encontra sozinha diante do poder absoluto de um império, disposta a sacrificar tudo por uma crença que nem mesmo os adultos de sua época ousavam defender abertamente? A história de Eulália começara nas colinas verdejantes que cercavam Mérida, onde as oliveiras centenárias sussurravam segredos ao vento e as águas cristalinas dos riachos refletiam um céu ainda inocente das sombras que se aproximavam. Nascida no seio de uma família cristã durante os primeiros anos do século IV, quando o cristianismo ainda era uma fé perseguida e sussurrada em cantos escuros, Eulália crescera embalada por histórias de mártires e santos, suas noites de sono povoadas por sonhos, onde anjos dançavam entre as estrelas, e onde Cristo estendia seus braços acolhedores para aqueles que sofriam por seu nome. Seu pai, um homem de feições austeras, mas coração terno, trabalhava a terra com as mãos calejadas pela labuta honesta, enquanto sua mãe, cujos olhos espelhavam a serenidade das águas paradas, ensinava à filha as orações secretas que mantinham viva a chama da fé em tempos de trevas. A casa onde habitavam, construída com pedras locais e madeiras aromáticas, respirava paz e simplicidade, suas paredes caiadas testemunhando conversas sussurradas sobre a palavra de Deus e refeições compartilhadas em gratidão silenciosa. Eulália era uma criança, cujos olhos brilhavam com inteligência precoce, e cuja voz, quando entoava os hinos cristãos aprendidos nos joelhos maternos, possuía uma pureza que fazia os pássaros calarem-se para ouvir. Seus cabelos, da cor do trigo maduro sob o sol de agosto, emolduravam um rosto que irradiava a inocência de quem ainda acreditava que o mundo poderia ser moldado pela bondade e pela verdade. Quando brincava nos campos floridos que se estendiam até onde a vista alcançava, parecia uma pequena fada dançando entre as flores silvestres, suas risadas ecoando como sinos de uma catedral distante. Mas mesmo em sua tenra idade, havia algo em Eulália que transcendia a mera infância, uma seriedade contemplativa que se manifestava quando ela se ajoelhava em oração, seus lábios movendo-se em sussurros fervorosos que pareciam alcançar diretamente os ouvidos divinos. O ano de 303 chegara como uma tempestade sem aviso, trazendo consigo o édito de Diocleciano, que transformaria para sempre o destino dos cristãos em todo o Império Romano. As notícias chegaram a Mérida através de mensageiros exaustos, suas vozes roucas narrando histórias de terror que faziam os mais corajosos empalidecerem de medo. O imperador, em sua sede insaciável de poder e uniformidade, havia decretado que todos os súditos do império deveriam prestar culto aos deuses tradicionais de Roma, sob pena de torturas inimagináveis e morte certa. As igrejas cristãs foram incendiadas, suas cinzas espalhadas ao vento, como lembrança da fragilidade da fé humana diante da força bruta do poder temporal.
Os livros sagrados foram queimados em fogueiras públicas, suas páginas transformando-se em fumaça que subia aos céus como orações desesperadas por misericórdia. Em Emérita Augusta, a maior cidade da Lusitânia romana, o governador Daciano estabeleceu seu tribunal com a pompa e circunstância que caracterizavam a administração imperial. Homem de ambições desmedidas e crueldade refinada, Daciano via, na perseguição aos cristãos, não apenas o cumprimento de ordens superiores, mas uma oportunidade de demonstrar sua lealdade inabalável ao imperador e sua capacidade de esmagar qualquer forma de dissidência religiosa. Suas feições, marcadas por anos de exercício do poder absoluto, refletiam a dureza de quem jamais conhecera a compaixão, enquanto seus olhos, pequenos e penetrantes como os de um predador à espreita, pareciam capazes de enxergar através das almas humanas para identificar qualquer vestígio de resistência. Quando caminhava pelas ruas de mármore da cidade, rodeado por sua guarda pretoriana, o som pesado de suas sandálias ecoava como tambores de guerra, anunciando a proximidade de tempos sombrios. O palácio governamental, erguido sobre as fundações de templos mais antigos, respirava opulência e poder. Suas colunas de mármore branco, importadas das pedreiras mais nobres do império, sustentavam tetos ornamentados com afrescos que celebravam as vitórias militares de Roma e a suposta benevolência dos deuses pagãos. O ar, dentro do palácio, era espesso com o perfume de incensos exóticos e o aroma metálico do ouro, que decorava cada superfície visível. Ali, entre tapetes persas e estátuas gregas, Daciano conduzia seus interrogatórios com a precisão cirúrgica de quem transformara a tortura em arte refinada. Quando as primeiras ondas de perseguição atingiram as comunidades cristãs de Mérida, muitas famílias optaram pelo silêncio e pela dissimulação, escondendo sua fé como tesouros enterrados na esperança de tempos melhores. Outros fugiram para as montanhas distantes, carregando apenas o essencial e deixando para trás vidas inteiras construídas com suor e lágrimas. Mas na pequena casa de pedra onde Eulália crescera, as orações continuaram ecoando com a mesma intensidade, sua família recusando-se a curvar-se diante da tempestade que se aproximava. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Foi numa manhã de inverno, quando o orvalho ainda cobria as folhas como lágrimas cristalizadas, que Eulália tomou a decisão que mudaria para sempre o curso de sua breve existência. Seus pais haviam partido antes do amanhecer para trabalhar nos campos distantes, deixando instruções expressas para que ela permanecesse em casa, longe dos olhos curiosos dos soldados romanos que patrulhavam as ruas em busca de cristãos relutantes. Mas enquanto o sol lentamente aquecia o ar matinal, um fogo diferente começou a arder no peito da menina. Não o fogo da rebeldia juvenil, mas o fogo ardente da fé que não conhece compromissos nem concessões. Ela havia escutado as histórias dos mártires que preferiram a morte à negação de Cristo, e suas palavras ecoavam em sua mente como chamados irresistíveis à ação. Vestindo sua túnica mais simples, uma peça de linho branco que sua mãe havia tecido com as próprias mãos durante as longas noites de vigília, Eulália dirigiu-se às ruas de Mérida, com passos determinados, que contrastavam estranhamente com sua estatura diminuta. O vento frio mordia suas bochechas rosadas, mas ela caminhava como se fosse guiada por uma força superior, seus pés descalços pisando as pedras irregulares do calçamento romano com a confiança de quem conhece seu destino. Os poucos transeuntes que cruzavam seu caminho olhavam com curiosidade para aquela criança solitária que caminhava em direção ao centro da cidade, com a determinação de um soldado marchando para a batalha. A praça central de Emérita Augusta fervilhava com a atividade matinal do comércio e da administração imperial. Mercadores árabes gritavam os preços de suas especiarias exóticas, enquanto escravos núbios carregavam ânforas de azeite e vinho sob o olhar vigilante de seus senhores. O aroma de pão fresco misturava-se com o cheiro acre do couro curtido e o perfume doce das frutas, vindas de terras distantes. No centro dessa sinfonia de sons e odores, elevava-se o Tribunal de Daciano, uma estrutura imponente de mármore e bronze,
que simbolizava o poder absoluto de Roma sobre seus súditos. Quando Eulália surgiu diante do tribunal, sua pequena figura se destacou imediatamente contra o pano de fundo grandioso da arquitetura imperial. Os guardas, inicialmente surpresos pela aparição inesperada daquela criança, logo reconheceram, em seus olhos brilhantes e em sua postura desafiadora, os sinais inequívocos de uma cristã convicta. Daciano, que naquele momento examinava pergaminhos administrativos em sua cadeira de marfim ornamentada, ergueu os olhos com uma mistura de incredulidade e irritação ao ver aquela pequena interrupção em sua rotina matinal. Seus lábios se curvaram num sorriso que nada tinha de caloroso, antes revelando a satisfação predatória de quem vislumbra uma oportunidade de demonstrar publicamente as consequências da desobediência civil. Quem é esta criança que ousa apresentar-se diante do tribunal imperial sem ser chamada? Perguntou Daciano, com voz que ecoou pelos arredores da praça como o rugido de um leão em cativeiro. Seus olhos pequenos e penetrantes fixaram-se em Eulália com intensidade que teria intimidado guerreiros experientes. Mas a menina permaneceu imóvel como uma estátua de mármore, seus próprios olhos encontrando os do governador sem vacilar. O silêncio que se seguiu foi denso como mel espesso, carregado de tensões que pareciam eletrizar o próprio ar. "Meu nome é Eulália", respondeu ela com voz clara, que cortou o silêncio matinal como lâmina afiada. "E venho aqui para declarar minha fé em Jesus Cristo e minha recusa em adorar os falsos deuses de Roma." Suas palavras, pronunciadas com a simplicidade desconcertante da infância, ecoaram pela praça como pedras jogadas em águas paradas, criando ondas de choque que se espalharam entre os espectadores presentes. Um murmúrio baixo começou a se espalhar entre a multidão que rapidamente se formara ao redor do tribunal. As pessoas sussurrando entre si, com uma mistura de espanto e terror diante da audácia daquela criança. Daciano permaneceu em silêncio. Por alguns momentos, seus dedos tamborilando nervosamente no braço de sua cadeira, enquanto processava a situação inesperada que se apresentava diante dele. Havia lidado com cristãos adultos, homens e mulheres, que chegavam ao seu tribunal tremendo de medo ou desafiando-o com retórica teológica complexa. Mas nunca antes se deparara com uma criança que se apresentava voluntariamente para defender sua fé. A inocência radiante de Eulália contrastava brutalmente com a atmosfera sombria que cercava os julgamentos religiosos, criando uma tensão que ele podia sentir como pressão física no peito. "Criança tola", disse finalmente, sua voz assumindo um tom aparentemente paternal que mal disfarçava a irritação crescente. "Certamente não compreendes as palavras que pronuncias. Retorna para casa, para os braços de teus pais, e esquece essas fantasias perigosas antes que seja tarde demais." Mas mesmo enquanto falava, Daciano podia ver nos olhos de Eulália uma determinação que transcendia sua idade cronológica, uma firmeza de propósito que o perturbava mais do que estava disposto a admitir. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Eulália respondeu com serenidade que fez o sangue de todos os presentes gelar nas veias. "Não sou tola, governador, pois conheço a verdade que liberta. Teus deuses são pedra muda e metal, morto enquanto meu Deus é vivo e reina nos céus. Não negarei seu nome, nem me curvarei diante de ídolos fabricados por mãos humanas." Sua voz, apesar da juventude, carregava uma autoridade que parecia ecoar dos tempos apostólicos, lembrando aos presentes as palavras dos primeiros discípulos que preferiram enfrentar perseguições a negar sua fé. O rosto de Daciano escureceu, como nuvem de tempestade, suas feições se contraindo numa máscara de fúria que revelava a natureza brutal escondida sob o verniz da civilização romana. Ele havia oferecido clemência, havia tentado resolver a situação com diplomacia, mas aquela criança insistia em desafiá-lo publicamente, minando sua autoridade diante de uma multidão cada vez maior de espectadores. O som de sua respiração pesada tornou-se audível no silêncio tenso que se instalara na praça, enquanto seus punhos se cerravam e relaxavam num ritmo que espelhava as batidas aceleradas de seu coração. "Guardas!" gritou ele finalmente, sua voz ecoando pelas colunas,
de mármore como trovão distante, prendam esta criança rebelde e levem-na às masmorras do palácio. Talvez alguns dias na escuridão e no frio a façam reconsiderar sua estupidez. Os soldados, embaraçados por ter que prender uma menina de 12 anos, aproximaram-se hesitantes de Eulália, seus rostos refletindo o desconforto moral de homens treinados para combater inimigos armados, não crianças desarmadas, movidas apenas pela fé. Quando as mãos pesadas dos guardas tocaram seus braços delicados, Eulália não ofereceu resistência física, mas sua voz se elevou numa oração, que ecoou pelos céus como canto de anjos. Pai Celestial, recebe minha oferta e fortalece meu espírito para que eu possa testemunhar teu nome até o fim. Suas palavras carregadas de fé inabalável fizeram alguns dos soldados baixarem os olhos com vergonha, enquanto outros endureceram seus corações contra qualquer sentimento de compaixão. As masmorras do palácio governamental eram túneis escavados na rocha viva, onde a umidade constante criava um ambiente que cheirava a mofo e desespero. O som de água gotejando ecoava eternamente pelas paredes de pedra, marcando o tempo com precisão implacável para aqueles que haviam perdido toda a esperança de ver novamente a luz do sol. Quando Eulália foi empurrada para dentro de uma cela estreita, seus pés descalços tocaram um chão gelado que parecia sugar o calor de seu corpo como vampiro sedento. A escuridão era absoluta, uma negrura que parecia ter substância própria, envolvendo-a como manto pesado que ameaçava sufocar até mesmo seus pensamentos. Mas mesmo naquele ambiente que havia quebrado a resistência de homens crescidos, Eulália encontrou uma paz que transcendia as circunstâncias físicas. Ajoelhando-se no chão frio, ela começou a orar com fervor que aqueceu seu coração mesmo enquanto seu corpo tremia de frio. Suas orações ecoavam pelas paredes de pedra como música celestial, criando uma atmosfera de santidade que parecia incompatível com aquele lugar de sofrimento. Os outros prisioneiros, cristãos e criminosos comuns misturados na democracia igualitária da opressão, ouviam suas palavras com uma mistura de espanto e veneração, alguns reconhecendo na voz daquela criança os ecos de uma fé que eles próprios haviam perdido nas trevas do cárcere. Durante 3 dias e 3 noites, Eulália permaneceu naquela cela, sustentada apenas pela água turva que gotejava das paredes e pela fé que ardia em seu coração como chama que nenhum vento conseguiria apagar. Seu corpo jovem, não acostumado às privações extremas, começou a mostrar sinais de enfraquecimento físico, mas seu espírito parecia crescer em força e determinação a cada hora que passava. Quando os guardas vinham verificar sua condição, encontravam-na sempre em oração, seus lábios movendo-se em conversas silenciosas com seu Deus, seu rosto irradiando uma luz interior que contrastava estranhamente com a palidez crescente de sua pele. No 4º dia de seu cativeiro, quando o sol de inverno lutava para penetrar através das nuvens espessas que cobriam Mérida, Daciano ordenou que Eulália fosse trazida novamente ao tribunal. Ele havia passado aqueles dias consultando seus conselheiros e sacerdotes pagãos, buscando uma forma de resolver aquela situação embaraçosa, sem criar um precedente perigoso de leniência para com os cristãos rebeldes. A notícia da prisão da menina havia se espalhado pela cidade como fogo em palha seca, criando um murmúrio de inquietação que ameaçava se transformar em algo mais perigoso para a ordem pública. Quando Eulália foi conduzida novamente à presença do governador, sua aparência física revelava os efeitos dos dias passados no cárcere. Sua túnica branca estava manchada pela umidade e sujeira das masmorras. Seus cabelos dourados perderam parte do brilho que outrora possuíam, e sua pele pálida mostrava sinais evidentes de desnutrição e falta de sol. Mas seus olhos, aqueles olhos que haviam cativado toda a cidade com sua pureza, brilhavam com intensidade ainda maior, como se o sofrimento físico tivesse concentrado sua fé numa essência mais pura e poderosa. Eulália, disse Daciano, tentando manter um tom conciliador que mal disfarçava sua impaciência crescente. Vejo que os dias no cárcere te deram tempo para reflexão. Espero que tenhas chegado à conclusão sensata de que tua obstinação só trará sofrimento desnecessário para ti.
e preocupação para teus pais, que certamente estarão desesperados por tua segurança. Ele fez uma pausa calculada, seus olhos estudando o rosto da menina em busca de sinais de fraqueza ou hesitação. Tudo o que deves fazer é aproximar-te dos altares de nossos deuses sagrados, queimar um pouco de incenso em seu honor, e estarás livre para retornar à tua vida anterior. É uma concessão pequena em troca de tua liberdade. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão elétrica, como o ar antes de uma tempestade devastadora. Eulália permaneceu imóvel por alguns momentos, seus olhos fechados como se estivesse consultando uma autoridade superior antes de responder. Quando finalmente abriu os lábios, sua voz emergiu clara e decidida, cortando o ar matinal como lâmina de aço templado. Governador, teus dias no palácio te fizeram esquecer o que significa ter princípios inabaláveis. Prefiro morrer 1000 vezes a negar meu Salvador ou prestar culto aos demônios que habitam teus ídolos mudos. Meu corpo pode estar fraco, mas minha alma pertence a Cristo e nenhum poder terreno pode mudá-lo. A multidão que se havia reunido na praça para testemunhar o desenrolar daquele drama extraordinário conteve a respiração coletivamente, como se pressentisse que estava presenciando um momento que seria lembrado por gerações futuras. Entre os espectadores, havia cristãos secretos que reconheciam na coragem de Eulália um desafio à sua própria covardia. Pagãos sinceros que começavam a questionar a validade de suas crenças ancestrais e curiosos mórbidos atraídos pelo espetáculo do confronto entre poder e fé. O sol, que havia permanecido escondido atrás das nuvens durante toda a manhã, escolheu aquele momento para emergir e banhar a cena com uma luz dourada que parecia abençoar a pequena figura desafiante. Daciano sentiu o sangue subir ao rosto como maré vermelha, sua paciência finalmente se esgotando completamente diante da recusa obstinada daquela criança em aceitar sua autoridade. Ele havia oferecido clemência, havia tentado resolver a situação através da persuasão, mas Eulália insistia em humilhá-lo publicamente com sua desobediência inflexível. A pressão política para fazer cumprir os éditos imperiais, combinada com sua própria natureza autoritária, criou uma tempestade perfeita de fúria que ameaçava consumir qualquer vestígio de autocontrole que ainda possuísse. Quando o Edito de Milão foi promulgado pelo imperador Constantino em 313, estabelecendo a tolerância oficial para o cristianismo em todo o Império Romano, uma das primeiras ações das comunidades cristãs lusitanas foi a construção de uma basílica no local exato onde Eulália havia dado seu testemunho final. A igreja, erguida com pedras extraídas das mesmas pedreiras que haviam fornecido material para o palácio de Daciano, simbolizava a vitória espiritual da fé sobre a opressão temporal. Seus altares foram consagrados com relíquias cuidadosamente preservadas. Fragmentos de tecido de sua túnica, fios de seus cabelos dourados, gotas de sangue cristalizadas que haviam sido coletadas secretamente por devotos corajosos durante os momentos finais de seu martírio. Os arquitetos cristãos, muitos deles convertidos recentes do paganismo, incorporaram na estrutura da basílica elementos simbólicos que contavam visualmente a história de Eulália para uma população ainda majoritariamente analfabeta. Mosaicos elaborados decoravam os pisos com imagens de pombas brancas voando em direção aos céus, enquanto afrescos nas paredes retratavam cenas de sua infância inocente, contrastadas com momentos de seu confronto corajoso com o poder imperial. A luz natural que penetrava através das janelas de vidro colorido criava padrões cambiantes que pareciam dançar sobre essas imagens, como se a própria arquitetura participasse da celebração perpétua de sua memória. A influência de Eulália estendeu-se muito além das fronteiras geográficas da Lusitânia, alcançando comunidades cristãs em Gália, África do Norte e até mesmo no Oriente Distante, onde comerciantes e peregrinos carregavam sua história como tesouro precioso. Monges copistas nos mosteiros da Irlanda incluíam sua biografia em códices iluminados que preservariam sua memória através dos séculos turbulentos que se seguiriam à queda do Império Romano. Seus nomes foram inscritos em litanias
que seriam cantadas em catedrais góticas ainda não construídas. Sua coragem invocada por cruzados marchando para a Terra Santa, sua pureza celebrada por poetas medievais que viam nela o arquétipo perfeito da santidade feminina. Mas talvez o legado mais profundo de Eulália não tenha sido encontrado nos monumentos de pedra ou nos textos antigos, mas sim na transformação interior daqueles que conheceram sua história. Pais cristãos começaram a contar suas aventuras aos filhos como lições sobre a importância de manter convicções firmes, mesmo quando confrontados por pressões sociais esmagadoras. Jovens noviços em conventos e mosteiros meditavam sobre sua coragem quando enfrentavam suas próprias tentações e fraquezas espirituais. Missionários carregando o Evangelho para terras distantes encontravam inspiração em sua disposição de sacrificar tudo por suas crenças mais profundas. A ironia histórica não passou despercebida aos cronistas cristãos posteriores. Daciano, com todo o seu poder imperial e métodos brutais, foi gradualmente esquecido pela história, seu nome preservado apenas como uma nota lateral nos relatos do martírio de Eulália. Suas realizações administrativas desvaneceram na obscuridade, seus éditos foram revogados, seus monumentos ruíram com o tempo. Enquanto isso, a menina de 12 anos que ele tentara silenciar tornou-se uma voz que ecoou através dos séculos, inspirando incontáveis gerações com sua demonstração de que a verdadeira força não reside nos instrumentos de coerção, mas na capacidade humana de permanecer fiel aos princípios mais elevados, mesmo diante da destruição física. Os teólogos medievais, especializados em extrair significados espirituais dos eventos históricos, viram na história de Eulália uma parábola perfeita sobre a natureza paradoxal do poder verdadeiro. Santo Agostinho, escrevendo sobre os mártires de sua época, usaria Eulália como exemplo de como Deus escolhe as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, demonstrando que a força divina se manifesta mais claramente através da fragilidade humana voluntariamente oferecida em sacrifício. São Jerônimo, tradutor da Vulgata, incluiria referências à sua coragem em suas cartas às virgens consagradas, apresentando-a como modelo de pureza que transcende não apenas a corrupção moral, mas também o medo da morte. A arte cristã primitiva encontrou em Eulália um tema rico em possibilidades iconográficas. Pintores e escultores representavam-na invariavelmente como uma criança de expressão serena, frequentemente acompanhada por símbolos de pureza, como lírios brancos ou pombas em voo. Suas mãos eram sempre mostradas em posição de oração, seus olhos elevados aos céus em contemplação estática, sua túnica simples, contrastando com as vestes ornamentadas dos funcionários romanos que a cercavam. Essas representações artísticas, espalhando-se através do mundo cristão, criaram uma imagem visual padronizada que permitia seu reconhecimento imediato, mesmo por aqueles que não sabiam ler os textos que narravam sua história. Durante os séculos de trevas que se seguiram à queda de Roma, quando invasões bárbaras e conflitos internos ameaçavam apagar muitos vestígios da civilização antiga, os monastérios tornaram-se guardiões da memória de Eulália. Monges beneditinos copiavam meticulosamente os relatos de seu martírio, preservando não apenas os fatos históricos, mas também os detalhes emocionais e espirituais que davam vida à narrativa. Esses manuscritos, decorados com iluminuras elaboradas que transformavam cada página em obra de arte, garantiram que sua história sobrevivesse aos períodos mais sombrios da história europeia. A devoção popular à Santa Eulália manifestou-se em tradições que perduraram por séculos, entrelaçando-se com o tecido cultural das regiões onde sua história era conhecida. Em Portugal e Espanha, pais batizavam suas filhas com seu nome como forma de invocar sua proteção e inspiração. Procissões anuais reencenavam simbolicamente sua jornada final, com jovens vestidas de branco carregando lírios e cantando hinos que celebravam sua coragem. Igrejas dedicadas à sua memória tornaram-se centros de peregrinação, onde fiéis buscavam intercessão para suas próprias provações, especialmente aqueles enfrentando perseguições religiosas ou pressões
para abandonar suas convicções. O fenômeno das aparições místicas, comum na espiritualidade cristã medieval, frequentemente envolvia visões de Santa Eulália aparecendo para encorajar outros mártires potenciais durante momentos de tortura ou antes de execuções. Santa Joana d'Arc, durante seu próprio julgamento por heresia, afirmaria ter recebido consolação espiritual através de uma visão na qual Eulália lhe assegurava que o sofrimento terreno era temporário, mas a glória celestial era eterna. Esses relatos, independentemente de sua veracidade histórica, demonstram o poder duradouro de sua história como fonte de força espiritual para aqueles enfrentando circunstâncias similares. A reforma protestante do século XVI trouxe novas interpretações da história de Eulália, com reformadores como João Calvino, usando-a como exemplo de fé pessoal genuína que não dependia de intermediários eclesiásticos ou sacramentos formais. Para os protestantes, sua oração direta a Deus e sua recusa em se curvar a autoridades humanas que contradiziam sua consciência tornaram-na um símbolo de liberdade religiosa individual. Paradoxalmente, tanto católicos quanto protestantes reivindicavam sua herança espiritual, cada grupo enfatizando aspectos diferentes de sua história que apoiavam suas próprias interpretações teológicas. Durante a Era das Descobertas, quando navegadores ibéricos exploravam oceanos desconhecidos em busca de novas rotas comerciais e territórios para a colonização, o nome de Santa Eulália foi carregado para continentes distantes. Cidades no Brasil, nas Filipinas e nas Américas foram nomeadas em sua honra, espalhando sua memória por culturas que jamais haviam ouvido falar do Império Romano ou das perseguições de Diocleciano. Missionários católicos usavam sua história como ferramenta evangélica, apresentando-a aos povos indígenas como exemplo de como a fé cristã podia dar coragem para resistir à opressão, uma mensagem que frequentemente ressoava com suas próprias experiências de colonização. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. A Revolução Científica e o Iluminismo dos séculos XVII e XVIII trouxeram novos desafios para a veneração tradicional dos santos, com céticos questionando a veracidade histórica de muitos relatos hagiográficos. Historiadores aplicaram métodos críticos às fontes antigas, tentando separar fatos históricos de embelezamentos lendários. No caso de Eulália, embora alguns detalhes específicos fossem questionados, o núcleo essencial de sua história, uma criança cristã martirizada durante as perseguições de Diocleciano, resistiu ao escrutínio acadêmico, sendo confirmado por múltiplas fontes independentes e evidências arqueológicas. O século XX, marcado por duas guerras mundiais e regimes totalitários que perseguiram minorias religiosas, trouxe nova relevância à história de Eulália. Durante o Holocausto, cristãos que arriscaram suas vidas para salvar judeus frequentemente invocaram seu exemplo como inspiração para resistir a pressões governamentais para colaborar com o mal. Na União Soviética e em outros países comunistas, onde o cristianismo era perseguido, sua história circulava secretamente entre crentes como lembrete de que a fé podia sobreviver mesmo às tentativas mais sistemáticas de erradicação. A Igreja Católica, durante o Concílio Vaticano II, reformulou sua abordagem à veneração dos santos, enfatizando seu papel como modelos de vida cristã rather than objetos de culto supersticioso. Nesse contexto renovado, Eulália foi apresentada como exemplo de coragem moral que transcendia denominações específicas, inspirando não apenas católicos, mas todos aqueles comprometidos com a defesa da liberdade de consciência. "Muito bem, criança teimosa", rosnou ele, sua voz assumindo um tom grave que fez os próprios guardas se enrijecerem de atenção. "Já que insistes em escolher o caminho da dor, experimentarás os métodos que usamos para ensinar obediência aos rebeldes. Talvez quando tua carne jovem sentir o beijo do ferro quente, encontres sabedoria que tua mente infantil não consegue alcançar." Ele fez um gesto para seus assistentes, homens cujos rostos haviam sido endurecidos por anos de participação em torturas e execuções, e que se aproximaram de Eulália com a eficiência mecânica de profissionais experimentados. O que se seguiu
foi uma sequência de eventos que testou não apenas a resistência física de Eulália, mas também sua capacidade de manter a fé diante de sofrimentos que pareciam projetados especificamente para quebrar o espírito humano. Os métodos empregados pelos romanos, refinados através de séculos de experiência em subjugar populações rebeldes, eram calculados para causar o máximo de dor sem causar morte imediata, prolongando o sofrimento até que a vítima implorasse por misericórdia ou perdesse completamente a sanidade. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Enquanto seu corpo jovem era submetido a provações que fariam guerreiros veteranos gritarem por piedade, Eulália continuava orando em voz alta, suas palavras se transformando numa litania contínua de louvor e súplica que ecoava pela praça, como música celestial emergindo do inferno terreno. Seus lábios, que deveriam estar gritando de dor, moviam-se numa corrente constante de orações que pareciam criar uma barreira espiritual entre ela e seus algozes, como se estivesse protegida por anjos invisíveis que absorviam parte de seu sofrimento. Os espectadores, inicialmente atraídos pela curiosidade mórbida que caracteriza as multidões diante de espetáculos públicos de violência, começaram a sentir um desconforto crescente conforme percebiam que estavam testemunhando algo que transcendia os limites usuais da crueldade humana. Alguns se afastaram da praça com náusea, incapazes de continuar observando o sofrimento daquela criança, enquanto outros permaneceram como que hipnotizados pela demonstração de fé que desafiava todos os padrões de comportamento humano que conheciam. Entre esses últimos, havia alguns que mais tarde afirmariam ter visto uma luz sobrenatural envolvendo Eulália durante os momentos mais intensos de sua provação. Uma aura de santidade que parecia protegê-la da degradação espiritual, mesmo enquanto seu corpo era sistematicamente destruído. Daciano, observando de sua cadeira elevada como um imperador assistindo aos jogos circenses, encontrou-se crescentemente perturbado pela recusa de Eulália em quebrar-se como todas as outras vítimas haviam feito antes dela. Sua experiência administrativa havia lhe ensinado que todo ser humano possui um ponto de ruptura, um momento em que a dor física supera a resistência psicológica e força a capitulação completa. Mas aquela menina de 12 anos parecia existir fora dos parâmetros normais da natureza humana, mantendo não apenas sua sanidade, mas também sua capacidade de oração articulada, mesmo quando deveria estar perdida em oceanos de agonia. Conforme as horas passavam e o sol começava sua jornada descendente em direção ao horizonte ocidental, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho que espelhavam grotescamente as cores do sofrimento sendo infligido na praça, a resistência de Eulália começou a assumir proporções lendárias. Mensageiros foram enviados às vilas vizinhas para relatar o evento extraordinário que estava ocorrendo em Mérida, espalhando a notícia de uma criança cristã que desafiava o poder imperial com coragem que superava a de guerreiros experimentados. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Quando os instrumentos de tortura finalmente completaram seu trabalho terrível, quando os métodos refinados do Império Romano esgotaram sua capacidade de causar sofrimento adicional, Eulália permanecia consciente o suficiente para sussurrar uma última oração que ecoou pela praça como bênção final sobre aqueles que haviam testemunhado sua jornada extraordinária. Suas palavras, pronunciadas com voz que parecia vir de outro mundo, carregavam uma paz transcendente que contrastava brutalmente com a destruição física que a cercava. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Recebe meu espírito em tuas mãos misericordiosas. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer quietude que a praça central de Mérida havia experimentado antes. Não era simplesmente a ausência de som, mas uma qualidade especial de paz que parecia descer dos céus como manto protetor sobre toda a cena. Mesmo os soldados endurecidos pela experiência militar baixaram suas armas e cabeças, como se reconhecessem instintivamente que haviam participado de algo que transcendia os limites usuais da experiência humana. Daciano, de sua posição elevada, contemplava o resultado de suas ordens com uma mistura complexa de satisfação
pelo cumprimento do dever e inquietação inexplicável que roía suas entranhas como verme persistente. Naquele momento de quietude transcendente, quando até mesmo o vento pareceu conter a respiração em reverência, testemunhas posteriores afirmariam ter visto uma pomba branca emergir do centro da praça e voar em direção aos céus, desaparecendo entre as nuvens douradas pelo sol poente. Outros falariam de uma fragrância suave de flores que permeou o ar por vários minutos, substituindo temporariamente os odores acres de sangue e incenso que haviam dominado a atmosfera durante todo o dia. Esses relatos, transmitidos de geração em geração através das tradições orais das comunidades cristãs da região, transformariam gradualmente Eulália, de vítima de perseguição, em símbolo eterno de fé inabalável. Os pais de Eulália, que haviam passado aqueles dias desesperados procurando por sua filha desaparecida, chegaram à praça central de Mérida quando as sombras da tarde já se alongavam como dedos escuros através das pedras do calçamento. O que encontraram ali transformou para sempre suas vidas, não apenas pela perda irreparável de sua filha única, mas também pela compreensão gradual de que ela havia escolhido conscientemente um destino que transcendia as expectativas normais da infância. Sua mãe, cujos cabelos escuros emolduravam um rosto marcado pela angústia e pela perda, ajoelhou-se no local onde Eulália havia feito sua última oração, suas lágrimas caindo sobre as pedras como gotas sagradas que batizavam aquele espaço com santidade indelével. Seu pai, homem de poucas palavras, mas profunda fé, permaneceu de pé ao lado da esposa com as mãos trêmulas entrelaçadas, seus olhos contemplando o céu como se buscasse sinais de que sua filha havia encontrado a paz que tanto ansiara. Nas semanas que se seguiram ao martírio de Eulália, Mérida experimentou uma série de eventos que os cronistas cristãos posteriores interpretariam como sinais divinos de aprovação pela coragem da jovem mártir. Chuvas abundantes terminaram com uma seca que havia ameaçado as colheitas. Nascentes há muito secas voltaram a brotar com águas cristalinas, e várias pessoas relataram sonhos nos quais Eulália aparecia vestida de branco, rodeada por anjos e irradiando uma luz que parecia emanar de sua própria essência espiritual. Esses relatos, inicialmente sussurrados em círculos cristãos secretos, gradualmente se espalharam por toda a população da cidade, criando uma narrativa de milagres que competia com as histórias oficiais de ordem restaurada através da justiça imperial. Daciano, cujo triunfo administrativo deveria ter consolidado sua reputação como governador eficiente, encontrou-se crescentemente perturbado por sonhos recorrentes nos quais a voz de Eulália ecoava através dos corredores de mármore de seu palácio, repetindo suas palavras finais com uma persistência que resistia a todos os seus esforços para esquecê-las. O vinho que consumia em quantidades crescentes durante os banquetes oficiais não conseguia apagar a memória daqueles olhos jovens que o haviam fitado sem medo, nem silenciar o eco de orações que continuavam ressoando em sua consciência como acusação perpétua contra seus métodos brutais. A igreja cristã primitiva, ainda operando nas sombras da clandestinidade, começou quase imediatamente a preservar e transmitir a história de Eulália através de relatos cuidadosamente guardados que seriam copiados e recopiados por escribas devotos ao longo dos séculos seguintes. Suas palavras, gestos e expressões foram memorizados com precisão reverencial por aqueles que haviam testemunhado seu martírio, transformando-se em textos sagrados que inspirariam gerações futuras de cristãos a enfrentar suas próprias perseguições com coragem similar. O bispo Fructuoso de Braga, escrevendo décadas depois dos eventos, descreveria Eulália como uma criança em anos, mas gigante em fé, cujo testemunho brilhou mais intensamente que 1000 sóis combinados. A transformação da memória histórica em veneração religiosa foi um processo gradual, mas implacável. O local onde Eulália havia feito sua última oração tornou-se destino de peregrinações secretas, com cristãos arriscando suas próprias vidas para tocar as pedras que haviam testemunhado sua coragem extraordinária. Pequenas ofertas eram deixadas ali durante a calada da noite. Flores silvestres colhidas nos campos onde ela brincara quando criança.
pedaços de pão abençoado por orações fervorosas, gotas de óleo consagrado que simbolizavam a luz eterna que ela havia acendido através de seu sacrifício. Esses gestos simples, repetidos por centenas de pessoas ao longo de meses e anos, criaram uma aura de santidade que parecia impregnar o próprio ar daquele espaço sagrado. Sua juventude tornou-se especialmente significativa numa era que valorizava crescentemente as vozes e perspectivas dos jovens na sociedade. Teólogos da libertação na América Latina viram em Eulália um precursor de sua própria teologia, interpretando sua resistência ao poder imperial como forma primitiva de luta contra a opressão estrutural. Para eles, sua recusa em se curvar aos ídolos não era apenas questão de pureza doutrinária, mas também rejeição profética de sistemas políticos que desumanizam os vulneráveis. Essa interpretação, embora controversa, demonstrou a capacidade contínua de sua história de falar a novas gerações, enfrentando seus próprios desafios éticos e políticos. A era digital trouxe novas formas de preservar e disseminar a memória de Santa Eulália. Websites, blogs e redes sociais permitiram que devotos de todo o mundo compartilhassem orações, reflexões e experiências pessoais relacionadas à sua intercessão. Aplicativos móveis incluíram sua biografia em coleções de vidas de santos, tornando sua história acessível a milhões de pessoas que carregam dispositivos digitais em seus bolsos. Documentários e filmes exploraram sua vida através de lentes históricas e artísticas, introduzindo-a a audiências que talvez nunca tivessem encontrado sua história através de canais religiosos tradicionais. Arqueólogos modernos, escavando nas camadas profundas de Mérida, ocasionalmente descobrem artefatos que podem ter conexão com o período de seu martírio, fragmentos de cerâmica cristã primitiva, inscrições em latim que mencionam perseguições religiosas, fundações de estruturas que podem ter sido igrejas construídas em sua memória. Essas descobertas, embora não possam provar detalhes específicos de sua história, confirmam o contexto histórico mais amplo no qual ela viveu e morreu, fornecendo evidências tangíveis do mundo que ela conheceu. Psicólogos estudando o fenômeno do martírio encontraram na história de Eulália um caso fascinante de como convicções profundas podem permitir que indivíduos transcendam limitações aparentes da natureza humana. Sua capacidade de manter não apenas sanidade, mas também compaixão por seus perseguidores durante extremo sofrimento físico, desafia modelos convencionais de resposta humana ao trauma. Alguns pesquisadores sugerem que sua experiência ilustra potenciais neurológicos e espirituais que permanecem largamente inexplorados na população geral. Artistas contemporâneos continuam encontrando inspiração em sua história, criando obras que reinterpretam seus temas centrais através de sensibilidades modernas. Pintores abstratos usam cores e formas para capturar a tensão entre fragilidade física e força espiritual que sua vida exemplificou. Compositores escrevem sinfonias que traduzem sua jornada em linguagem musical, com movimentos que progridem da inocência pastoral através do conflito dramático até a transcendência final. Poetas contemporâneos encontram em sua voz uma alternativa refrescante ao cinismo que caracteriza muito da literatura moderna. Sua pureza oferecendo contraponto à complexidade moral ambígua que domina narrativas contemporâneas. O feminismo moderno ofereceu novas perspectivas sobre a história de Eulália, vendo nela uma das primeiras mulheres documentadas que desafiou abertamente a autoridade patriarcal em nome de princípios pessoais. Sua recusa em aceitar definições impostas externamente de comportamento apropriado para uma menina de sua idade e status social a transforma numa precursora distante dos movimentos pelos direitos das mulheres. Algumas feministas cristãs a reivindicam como modelo de empoderamento espiritual, que não depende de aprovação masculina ou conformidade a expectativas sociais convencionais. Educadores descobriram que sua história oferece ferramenta poderosa para ensinar sobre coragem moral e integridade pessoal a estudantes de todas as idades. Crianças identificam-se instintivamente
com uma protagonista de sua própria faixa etária, enquanto adolescentes encontram em sua disposição de ser diferente uma validação de suas próprias lutas contra a pressão dos pares. Adultos reconhecem nela desafios que enfrentam em suas próprias vidas profissionais e pessoais, quando princípios entram em conflito com conveniência ou segurança. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. 17 séculos após seu martírio, quando o sol poente de nossa própria era ilumina um mundo transformado por tecnologias e ideologias que ela jamais poderia ter imaginado, a essência de sua história permanece inalterada e relevante. Numa época caracterizada por relativismo moral e pragmatismo político, sua disposição de morrer por convicções absolutas desafia pressuposições contemporâneas sobre a natureza da verdade e do compromisso. Numa cultura que valoriza sobrevivência e sucesso material acima de tudo, sua escolha deliberada de sacrificar futuro terreno por princípios eternos oferece perspectiva alternativa sobre o que constitui vida verdadeiramente bem vivida. A paradoxal vitória de Eulália reside precisamente em sua aparente derrota. Daciano, com todo o seu poder militar e autoridade imperial, conseguiu destruir seu corpo, mas falhou completamente em silenciar sua voz ou apagar sua influência. Aquilo que ele tentou eliminar através da força bruta tornou-se imortal através da força do exemplo, espalhando-se muito além das fronteiras de seu império e sobrevivendo muito além da duração de sua civilização. A menina que ele viu como ameaça insignificante à ordem pública transformou-se numa força histórica que inspirou incontáveis gerações a questionar a autoridade injusta e defender verdade contra a opressão. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Na contemplação final de sua jornada extraordinária, encontramos não apenas história de coragem individual, mas também meditação profunda sobre a natureza paradoxal do poder verdadeiro. O império que a matou desmoronou há mais de 1000 anos. Seus imperadores esquecidos, suas legiões dissolvidas, seus monumentos em ruínas. Mas a menina de 12 anos que eles tentaram silenciar continua falando através dos séculos, sua voz ecoando em catedrais e capelas, em livros e filmes, em corações e consciências de todos aqueles que enfrentam suas próprias escolhas entre conveniência e convicção. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Na ironia suprema da história humana, a tentativa de destruir sua memória garantiu sua preservação. A crueldade destinada a desencorajar imitadores criou milhões de inspirados. A morte planejada para terminar sua influência assegurou sua imortalidade. Santa Eulália de Mérida permanece, 17 séculos depois, como testemunha silenciosa, mas eloquente de que existem realidades que transcendem poder temporal, verdades que sobrevivem a todas as tentativas de supressão, e luzes que nenhuma escuridão consegue extinguir completamente.